Olá, pessoal. Essa é a nossa aula de orações coordenadas, né, que dá continuidade à nossa aula de orações coordenadas. E exatamente. Deixa eu puxar aqui, tá? Já tá aparecendo, acho que já está aparecendo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando? Tá compartilhando. Então, essa é a nossa aula de orações, que dá sequência à nossa aula de orações coordenadas. Então, nós falamos das orações coordenadas que elas são independentes, diferentemente dessas que nós vamos ver hoje, que são orações dependentes. Elas precisam uma da outra. Existe essa relação de subordinação. Subordinar significa depender, tá? Então, geralmente, a oração subordinada, ela depende da oração principal, tá? Então, a oração principal é aquela que vai trazer uma ideia que starta, né, que inicia. E a oração subordinada, ela vem complementar o conceito da primeira, da principal, ok? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é justamente o início desse conceito, ok? Então, aqui você tem as orações subordinadas, aí nós vamos ver 3 tipos. Hoje, nesse início agora, nós vamos ver as subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que trazem uma ideia de substantivo e elas puxam aqueles conceitos que nós vimos nas aulas de período simples, que tem os objetos diretos, objetos indiretos, complementos nominais, predicativos, sujeito. Então, esses elementos eles vão ser retomados aqui, porém, em forma de oração, tá? Então, nós temos aqui as orações substantivas que se subdividem aqui em 5 ou 5 tópicos, né? 5 subdivisões, tá? Subclassificações. Tem uma que não está aqui, mas é como a gente já viu, que é o predicativo. Então, vocês já entenderam que o predicativo é uma qualidade do sujeito, tá? Então, existem também as predicativas, mas aqui as principais, as que mais aparecem, são as subjetivas, completivas nominais, objetivas diretas e indiretas, né? Predicativas. Essas são as que a gente mais encontra na construção do discurso, ok? Então, as orações que funcionam como sujeito, elas têm essa ideia de quem é que está praticando ação verbal. Então, na frase, é sempre bom que, olha esse que. Esse que é o que a gente chama de conjunção subordinativa, tá? Ou conjunção integrante. A conjunção integrante pode ser o que e pode ser o se. O que é o mais comum. Mas se tiver uma ideia de dúvida, pode aparecer o se também, tá bom? Então, nós temos, é sempre bom que. Então, quando você fala assim, é sempre bom, bom o quê? Percebe que essa oração aqui, ela pede um complemento? Então, as orações subordinadas, elas vão trazer um complemento para essa oração principal. É sempre bom que você ouça os mais velhos. Então, ouvir os mais velhos, que alguém ouça os mais velhos, é o sujeito da oração, é sempre bom. Veja que a oração é sempre bom, começa com um verbo, né? O termo sempre, que dá uma ideia de tempo, né? Um advérbio de tempo. E bom, que é um adjetivo, é uma qualidade, ok? Então, não tem um sujeito nessa primeira frase. Onde que o sujeito vai aparecer? Lá na oração subordinada. Então, toda vez que faltar na primeira oração, ou na oração principal, aqui nesse caso, a oração principal, faltar um sujeito, esse sujeito vai estar lá na oração subordinada, que é o que está acontecendo aqui. Como que a gente classifica? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O segundo tipo é a objetiva direta. Tá? A ordem aqui não importa não, tá, gente? Independente, aqui a ordem não faz muita diferença, tá? Pode vir em outras ordens, em outras gramáticas também, em outras apresentações, e não faz muita diferença. As objetivas diretas e as objetivas indiretas estão ligadas diretamente com os objetos que a gente estudou lá nos sujeitos, lá nas orações simples. O objeto direto, aquele que não tem complemento, está ligado a um verbo sem complemento. E as objetivas indiretas estão ligadas a um verbo com complemento, não, perdão, gente.
estão ligadas, objetos diretos, corrigindo, tá? Estão ligadas ao verbo sem preposição. Não é sem complemento, é sem preposição. Complemento, ele tá aí, que é o objeto, tá? Só fazendo uma correçãozinha aqui. E os objetos indiretos estão ligados ao verbo, é um complemento, ligado ao verbo com preposição. Mais uma vez, para ficar bem certinho na cabeça, ok? Objeto direto, voltando lá ao que a gente viu na aula passada. Objeto direto é um complemento do verbo sem preposição. E o objeto indireto é um complemento do verbo com preposição, ok? Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, da oração objetiva direta, eu fiz o quê? Transformei o objeto direto em uma oração. Vai ter um verbo, vai ter um conector, né, que eu chamei aqui o que é uma conjunção integrante, tá bom? Estamos chamando esse que aqui de conjunção integrante, que é como a gramática classifica. E aí a gente vai usar esse conectivo para ligar a oração principal, que vai ter um verbo, e o complemento desse verbo vai ser um objeto direto, ou seja, ele não vai ter preposição. Vamos lá? Eu sei, olha o verbo saber, que. Então, a partir desse que, a gente inicia uma oração objetiva direta, porque vai complementar o sentido desse verbo que, desse verbo sei. Então, sei o quê? Que vou gostar do presente que você trouxe. Inclusive, tem outro que inicia uma terceira oração, tá? Então, tem um que, começou um período. Tem outro que, começou outro período. Tá bom? Mas aí a gente está considerando a segunda, porque está ligada ao verbo sei. Tudo bem? Então, eu estou analisando essa. Sei o que, objeto direto. Sei que você vai, que vou gostar do presente que você trouxe. Tá bom? Então, eu estou analisando ali, vou gostar do presente. Então, essa primeira parte aí é um objeto direto, tá certo? Vou direto para a objetiva indireta lá embaixo, para vocês perceberem a diferença. Porque o tipo de verbo que pede um objeto indireto é um verbo diferente. É um verbo que precisa de uma preposição. Então, veja, meu pai insiste em que eu estude. Insistir é um verbo que pede preposição. Se eu estou insistindo em alguma coisa. Eu estou insistindo em tal coisa. Então, eu vou dizer em que eu estou insistindo. Eu estou insistindo em que você estude. Eu estou insistindo em que você coma direito. Geralmente, quando a gente constrói uma oração dessas, no nosso dia a dia, a gente não põe a preposição. Então, esse é o calcanhar aí das orações subordinadas, porque geralmente, quando precisa de uma preposição, a gente não põe na nossa fala do dia a dia. E por isso, acaba acontecendo aí da gente não conseguir identificar quando precisa ou não da preposição. Então, isso é uma falha ali da nossa comunicação do dia a dia, porque a nossa comunicação do dia a dia ela é mais simples e não segue todas as regras da gramática. Então, a gente tem que prestar atenção, porque aqui o verbo insistir é um verbo que precisa de preposição, tá? Orações completivas nominais são aquelas que vai ter um substantivo, e esse substantivo, lembra que eu falei dos substantivos que precisam de complemento, que a gente chama de substantivo abstrato, tá? Então, o substantivo abstrato, ele precisa de um complemento com preposição. Então, a gente vai ter aqui, ó, ele tem certeza. Se a pessoa tem certeza, você pergunta logo, ué, Cássia, certeza de quê? Né? Então, essa certeza aqui é aquela, né? Certeza de, olha que certeza, não é verbo, né? É um substantivo. Então, é a certeza, tá bom? Certeza de quê? Certeza, ali, de que vai dar tudo certo. Certeza de, ó a preposição, que é a conjunção integrante, que começa a oração subordinada. Então, a preposição vem antes, apesar de que a preposição, ela faz parte ali da construção, ela faz parte ali da construção da oração subordinada, né? Mas ela vem antes do verbo, tá bom? Certeza de que, a preposição de, mais a conjunção que, vai dar tudo certo.
O outro tipo é a predicativa. Vamos lembrar o que é o predicativo lá na oração simples? Predicativo é aquela qualidade do sujeito que vem no predicado, mas é uma qualidade lá do sujeito. Então, o copo é laranja. Então, laranja é uma qualidade de copo, mas é uma qualidade que está lá no predicado, depois do verbo, tá bom? Então, nessa frase, o problema é... Olha o verbo de ligação. Tá vendo o verbo de ligação aí? Então, o problema é... Olha o verbo de ligação. Depois de um verbo de ligação, com o sujeito na frente, então, sujeito, verbo de ligação, e depois vai vir o quê? Uma qualidade desse sujeito. Então, o problema é que eu não conheço ele. O problema é que eu não conheço ele. Ah, Cássia, mas que eu não conheço ele não é uma qualidade. Sim, mas essa oração está dentro da estrutura de sujeito, verbo de ligação e qualidade do sujeito. Como ele está dentro dessa estrutura, a oração que funciona ali no lugar dessa qualidade, ela é uma qualidade também. Entende? Por quê? Porque a gente reestruturou o pensamento para que aquilo ali, que seria um predicativo, se tornasse uma oração predicativa. Então, nós temos uma oração subordinada. E as outras? Oração subordinada substantiva, subjetiva. E a outra? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Lembra uma coisa, tá, gente? Na prova, a banca não vai pedir que você faça... Identifique qual é o sentido que ela tem. E é basicamente esses sentidos aí que eu estou mostrando só nessas caixinhas, tá? Ah, funciona como o quê? Como objeto direto. Tem ideia de quê? De predicativo. É o funcionamento, né, da banca aí, digamos assim. É como a banca percebe os elementos, tá? As orações adjetivas são essas que... Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Aqui. Orações adjetivas, tá? As orações adjetivas são aquelas que funcionam como qualidade, tá bom? Então, elas podem ser de dois tipos, restritivas e explicativas. As restritivas, elas vão trazer essa ideia de diminuição, né? Não é tudo, é apenas isso aqui. Então, ela vai trazer essa ideia de, não é o todo, é essa parte, ok? Esse é o conceito. As explicativas, elas vão extrapolar. Olha, é isso aqui, mas é isso aqui, assim, assim, assim. Então, ela vai explicar o fenômeno, o processo, a ideia, ok? Então, na restritiva, nós temos a frase: jamais teria chegado aqui, não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Observe que jamais teria chegado aqui, vírgula, não fosse a gentileza de um homem, olha o que passava naquele momento. Olha o que. No que começa a oração subordinada, que é uma, aqui, nas orações adjetivas, a gente não usa conjunção integrante, a gente usa pronome. O pronome aqui é o mesmo, é que, tá? Só que como mudou o tipo de oração, lá nas substantivas a gente usava o que é uma conjunção integrante. Nas adjetivas, a gente usa o que foi retirado lá da tabela dos pronomes, tá? Então, o pronome que funciona aqui como iniciador da oração subordinada adjetiva, tá? Observe que passava naquele momento é uma restrição da ideia de homem. Ora, não é todo homem, é apenas aquele que estava passando. Entende que passava naquele momento é uma qualidade do homem, mas é uma qualidade que restringe, não é qualquer homem, é aquele que passava naquele momento. Então, observe que nas orações restritivas não vai haver vírgula, tá? Agora, Cássia, para ser explicativa, como que a gente muda? É a mesma frase, só que eu coloco uma vírgula ali depois de homem. Então, jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem, vírgula, que passava naquele momento. Coloquei uma vírgula ali, ela passa automaticamente a ser explicativa. Gente, é só isso, tá? A presença da vírgula, tá bom? Na explicativa, já vem com as vírgulas, observe. Os homens que tinham sofrido um acidente, olha que está entre vírgulas, separadinho ali pela vírgula. Então, o que acontece?
quando está separado por vírgula, a oração é explicativa, tá? Ele está dizendo que não são os homens, sim, mas são homens, e aí ele vem explicar quais são os homens, né? Os que tinham sofrido um acidente, foram direto para o hospital. Então, observe que na frase de cima, a oração adjetiva está no final, então só precisei de uma vírgula. Aqui na segunda opção, a oração adjetiva está no meio da frase, então eu preciso de uma vírgula antes e depois, como acontece no aposto, né? O aposto explicativo, ele também tem uma vírgula antes e depois, tá? Com a diferença que aqui nós temos o que é um pronome adjetivo, e ele explica o conceito de homens aqui nessa frase. Cássia, se eu tirar as duas vírgulas, ela passa a ser restritiva? Sim. Então, as restritivas, sem vírgula, as explicativas, com vírgula. A mesma frase, viu, gente? Se eu pegar ali, os homens que tinham sofrido um acidente foram direto para o hospital, e a frase tivessem as vírgulas, ela é restritiva, tá certo? Vamos ao outro conceito. Aqui, nós vamos ter as adverbiais. As orações adverbiais têm muito mais conceitos, tem mais opções, tá? Então, vindo daqui de cima, nós começamos pelas conformativas, proporcionais, condicionais, temporais, concessivas, causais, consecutivas, comparativas e finais. Esses são os tipos que poderão ocorrer na prova de vocês. Vamos aqui para o primeiro conceito, tá? Então, aqui em cima nós temos as conformativas. As orações conformativas dão ideia de conformidade. Isso aconteceu conforme as regras estabelecidas, conforme o que a professora passou. Caiu na prova conforme a professora explicou. Então, fiz um bolo conforme ensina a receita. Então, conforme, consoante, segundo. Segundo aqui, gente, parece numeral, né? Primeiro, segundo, terceiro. Mas tem o numeral segundo. Mas segundo aqui, inicia uma oração que dá uma ideia de conformidade. Então, o exercício foi feito segundo as instruções da professora. Então, segundo aqui está a ideia de conforme, de acordo com, entenderam? É esse aqui o conceito. Já as proporcionais, que são esse segundo tipo aqui, as proporcionais, elas dão a ideia de, óbvio, proporção. Então, a proporção que os alunos iam estudando, iam entendendo melhor a matéria. Pode acontecer o oposto? Pode. A proporção que a professora ia explicando, menos os alunos iam entender na matéria. Isso também pode acontecer, uma proporção inversa, tá, gente? Mas as palavras que a gente vai encontrar aqui nesse tipo de oração são à medida que a professora ia explicando, né? Quanto mais a professora ia explicando, ou quanto menor era o esforço dos alunos, né? Maior era a dificuldade que eles encontravam. Então, observe que uma coisa vai aumentando e a outra também, ou uma coisa vai aumentando e a outra vai diminuindo. Isso é proporção, tá? Porque você liga uma ideia na outra, nessa ideia de quantidade ou até de qualidade. Aqui nas condicionais, dá uma ideia de, óbvio, de condição. Só irei fazer a tarefa se a professora mandar. Então, uma vez que os alunos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Se os alunos aceitarem a proposta, se todos aceitarem a proposta, assinaremos o contrato, tá? A menos que todos aceitem a proposta, assinaremos o contrato. Então, essas palavrinhas que a gente tem aqui na caixinha podem ser muito bem substituídas e mantêm o mesmo sentido. Então, é importante que vocês memorizem aqui essas palavrinhas, porque elas vão ajudar muito na hora da identificação da frase. As temporais, vou subir aqui que desceu. As temporais são aquelas que dão uma ideia de temporalidade, passagem do tempo, tá? Tempo decorrido ou tempo atual. Então, terminar a festa, todos se retiram. Terminada a festa, ou seja, assim que a festa terminou, quando a festa terminou, no momento em que a festa terminou, né? No momento em que a festa terminou,
Pode ser também depois que a festa terminou, ou sempre que a festa termina, né? Ela vai embora. Então, essas palavrinhas que dão ideia de tempo decorrido, tempo atual, tá? Temporalidade de maneira geral, a gente vai considerar essas orações temporais, adverbiais temporais. As concessivas são aquelas, eu subi aqui um pouquinho, concessivas, são aquelas que abrem uma concessão, ou seja, abrem uma exceção dentro do processo. Então, irei, mesmo que ele não vá. Estudarei, mesmo que não caia na prova. Entende que é uma coisa que vai acontecer independente de outras situações? Então, a gente pode usar os conectores embora, em conquanto, posto que... Desculpa, cadê? Ali, certo. Então, mesmo que a professora peça para eu não ir, irei mesmo assim. Então, mesmo que, conquanto que, né? Essas expressões dão uma ideia de concessão. O que é concessão? É uma exceção à regra. Eu vou fazer, mesmo que não precise. Eu vou estudar, mesmo que não caia na prova. Até porque está no edital, né? Então, a gente estuda, porque a banca não avisa o que vai botar lá. A gente estuda mesmo assim, ok? O outro conceito importante da gente ver aqui é o conceito de causa. Toda causa tem uma consequência, então a gente tem dois tipos de oração subordinadas aqui, que são as causais e as consecutivas, ok? Então, nas causais, o conector fica na frase que indica causa. E nas consecutivas, o conector, que são essas conjunçõezinhas aqui adverbiais, fica na frase que indica consequência. Então, vamos ver as causais. As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito forte. Observe que a chuva ser forte é causa da rua ter ficado alagada. Então, a rua ficou alagada é consequência. Mas onde está o conectivo? O conectivo está ali, ó, porque a chuva foi muito forte. Tá vendo? Então, porque a chuva foi muito forte, ser muito forte a chuva é causa. Olha as consecutivas. Nunca abandonou suas ideias, de sorte que acabou concretizando-as. Ó, nunca, de sorte que, ó, nunca abandonou suas ideias, de sorte que acabou concretizando-as. Concretizar as ideias é consequência dela nunca ter abandonado. Então, nunca abandonar é a causa. Só que o conectivo não está na causa, está em de sorte que, e ali já tem outras opções também, né? Contanto que, ou de forma que, né? Então, esses conectivos aí, observe que tem um que ali também, né? O que já ajuda a identificar onde é que está o conector, não é isso? Está bem na consequência, acabou concretizando. Então, acabar concretizando, ou seja, né? Olha, estudou tanto que acabou passando. Então, acabar passando, concretizando, são as consequências da ação primeira, que foi a causa. Então, a causa que não tem conectivo. Na frase de cima, é a causa que tem conectivo. E na frase de baixo, é a consequência que tem o conectivo. Então, é importante vocês observarem onde está o conectivo para você poder fazer o julgamento. Depois, nós temos as comparativas. O nome já diz, né? Comparar. Então, pode ser uma comparação para mais, para igual ou para menos. Tá bom? Então, nós temos como, olha a palavra como que eu havia falado, né? Cuidado com a palavra como, que ela pode dar uma ideia, ela pode ser uma conjunção adverbial, trazer uma ideia de. Mas ela também está lá nos pronomes, ela também, né? Tá em outros formatos de elaboração das frases, tá? Então, a palavra como aqui, ela traz uma ideia de comparação, ó. Sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Então, tão quanto, né? Tão afinada, sua sensibilidade é tão afinada quanto a sua inteligência. Eu poderia comparar para mais. Sua sensibilidade é mais afinada que a sua inteligência. E eu poderia comparar para menos. Sua inteligência, sua sensibilidade, é menos afinada que a sua inteligência. Compreenderam?
Então, nós temos o como, né? Para comparar, é tão afinada como sua inteligência ou quanto a sua inteligência, tá? Então, é tão como ou tão quanto, ok? Funciona da mesma forma. E nós temos as finais, que indicam finalidade, aproximei-me dela, a fim de que, com o objetivo de ficarmos amigos. Então, a fim de que ficássemos amigos, para que ficássemos amigos, né? Por que ficássemos amigos, tá bom? Com o fim de, ou para que ficássemos amigos. Todas elas dão ideia de finalidade. Estudei para passar na prova, e dá ideia de finalidade, tá? Dediquei-me muito aos estudos para conseguir ser aprovada na prova de Luiz Eduardo, entende? Então, esse é o objetivo das orações finais. Toda essa sequência que a gente acabou de ver é uma sequência oracional de orações, né? São várias aqui, mas que a gente chama de sequência oracional, com o objetivo de trazer uma ideia de advérbio, por isso elas são as adverbiais. Lembra dos advérbios que a gente estudou lá nas orações simples? Os advérbios trazem uma circunstância para a oração. E essas aqui são todas circunstâncias. Finalidade, causa, consequência, temporalidade. Então, todas essas aqui são... Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, vou mandar esse material para vocês, tá? E esses modelinhos de orações aqui são importantes que vocês entendam, que vocês aprendam esses conectivos e como eles funcionam, que aí vai facilitar para vocês na hora de identificar na prova, tá bom? A gente finaliza aqui esse estudo desse conteúdo das orações subordinadas. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.